A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, que todos sejam bem-vindos, né? Com a gloriosa graça do Senhor Jesus, nesse domingo, essa manhã gostosa, né? Que nós temos hoje, que o Senhor nos presenteia. Então, eu estou muito contente, porque temos mais um dia de vida. E mais uma manhã para nós estudarmos a Palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, estou aguardando vocês já começar a aparecer para nós começar essa live da Escola Dominical, né? Para que o Senhor Jesus possa nos ajudar aqui em tempo certinho a gente termine. Esse estudo que eu vou passar para vocês é meio demorado, então eu vou dividir ele para fazer uma parte hoje e terminar outra parte domingo, se for permitido por Deus que nós estejamos lá, que o amanhã não nos pertence. É um estudo bom para todos os servos do Senhor, para todos que se chamam crente, para todos que se chamam filho de Deus, discípulos do Senhor. Nós estamos muito felizes hoje por essa manhã. Então vamos estar orando, né? Vamos agradecer a Deus, né? Por essa manhã. E vamos começar a aparecer, irmãs e irmãs. Ontem eu fiquei tão contente na live que o pastor Elias de Cristo fez. Teve 60 irmãos que se apresentaram, 60 irmãs. Então, é muito bom a gente saber que os irmãos estão nos acompanhando. É muito gostoso a gente saber que os irmãos acordaram com vontade de estudar, com vontade de ouvir a palavra, aprender, junto comigo, porque eu aprendo junto com vocês e nós aprendemos junto com Deus. Eu não sou nada, irmãs, eu só estou à frente como presidente da Escola Dominical, mas logo que eu terminar esse estudo aqui, eu já vou pedir para alguns professores me ajudarem também, né? Para mim não ficar só em mim, porque nós estamos em live, né? Eu vou ver se eu consigo mais ajuda. Então, irmãos, o irmão Luciano Zerbinati, o pastor Luciano lá de Rancharia já está presente, já está assistindo. Paz do Senhor, meu irmão, que você e tua família estejam em paz com Deus. Aí eu quero agradecer a Deus e cadê os irmãos daqui de Epitácio que não está aparecendo ainda? Vamos acordar, irmãos, para nós estudar a palavra do Senhor. Porque é muito bom nós estarmos na presença do Pai. Estou fazendo a minha parte, né? E vocês façam a de vocês também. De servir a Deus com alegria, servir a Deus estudando a palavra, servir a Deus com fidelidade, não pondo barreira nenhuma para podermos estar na presença de Deus, como o pastor Daniel falou ontem na live. Como é bom a gente estar na presença de Deus. É muito gostoso, viu? Então, eu quero que os irmãos pronunciem. Vamos estar em oração agora. Pai querido e amado, nesse momento eu quero te agradecer por tudo, Pai. Quero te agradecer pelo dia de hoje, por esta manhã gostosa que o Senhor nos proporciona. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor velou nosso sono, cuidou de nós, cuidou da humanidade inteira, Pai. Cuidou dos seus filhos em toda a terra, ó Deus querido. Cuidou das nossas famílias, Pai. Eu te agradeço, Pai, pedindo, Senhor, tua bênção, tua sabedoria, que o Senhor coloque em nós para que nós possamos
entender a palavra, para que os irmãos e as irmãs que estiverem acompanhando possam assimilar direito e entender a palavra. Se alguma coisa eles não ter conhecimento, não entender, que eles depois possam passar para mim. Ó Pai querido, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor é por nós, por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmã Jane, a paz do Senhor, irmã Jane, Isabela, que Deus possa te abençoar. Nós vamos estar abrindo em 1 Pedro, capítulo 4, no verso 7 a 11. O nosso estudo é esse, mas é um estudo que eu vou ter que dividir, como eu já falei para os irmãos, eu vou ter que dividir porque ele é meio extenso, né? Mas então vai ter um pouco hoje, e se Deus nos permitir, domingo que vem eu termino, né? Para já preparar um professor também para me ajudar nas lives, amém? Eu vou estar lendo. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alerta para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. E hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus, quem serve, sirva com a força que Deus dá. Faça assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Então, irmãs, eu quero agradecer muito por esta palavra, né? Igual no 11, quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com força que Deus lhe dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, irmãs, essa palavra é muito maravilhosa, esse estudo é maravilhoso. Na palavra, né, ao receber Jesus Cristo pela fé em nossos corações, somos selados com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nosso coração é a garantia de que estamos salvos, né? Essa presença, irmãs, é maravilhosa, porque todo crente desfruta o cumprimento do que Pedro, o apóstolo, disse nos dias do Pentecoste, né? O Espírito Santo não é dado como um dom de Deus, ou seja, uma dádiva de Deus, teve uma chamada. Assim, ao render-se com fé e arrependimento diante do Senhor Jesus, o discípulo recebe naquele exato momento o Espírito Santo, isto é, o que se chama batismo, né, no Espírito Santo. Há inúmeros textos bíblicos, irmãs, que falam do Espírito Santo, dando aí ao crente na hora do seu novo nascimento. Então, irmãs, é muito gostoso a gente ter o Espírito Santo, ter o batismo do Espírito Santo, né? Então, aqui nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo. Mas, irmãos, eu não quero que vocês confundam o dom do Espírito Santo com os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é lá em Gálatas, eu não me lembro agora o versículo, mas aí na aula que vem eu já passo. Porque os dons é um, o fruto é o outro, né? Então, a presença do Espírito Santo na vida do discípulo, além de capacitá-lo para viver uma vida em santidade, concede dons especiais a cada um para a edificação da igreja, né? Então, tanto quantitativa como qualitativamente falando. Esse estudo trata especificamente desses dons que o Espírito de Deus nos tem concedido. Então, ele dá em quantidade, né?
em qualidade e em quantidade, né? Você vê a maravilha que é a distribuição dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito são capacitações especiais dadas aos seus discípulos, né? Para equipá-los para a vida cristã, o testemunho cristão, o serviço e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e a glorificação do nome do Senhor, né? É maravilhoso a gente contar com essa ajuda do Espírito Santo aqui para nós, né? Então, no estudo nós vamos ver como o Espírito Santo concede os dons. Para que o Espírito Santo concede os dons. Então, como ele concede e para que ele concede? Como ele concede? No ensino desse estudo, mostra que todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Pelo menos um. Nenhum servo do Senhor tem todos os dons espirituais. Eu já vi irmãos que têm 3, 4, e isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. Eu, por exemplo, eu tenho 3 dons que eu já descobri. Você já descobriu quais são os teus dons? Então, busque na presença do Espírito Santo que ele vai te mostrar, ele vai te apresentar, ele vai te dar para você poder trabalhar, para edificar a obra de Deus aqui, para nós juntos trabalhar. As perguntas feitas por Paulo, conforme a gente encontra lá em 1 Coríntios 12, vocês anotem aí, porque aqui na live não dá para estar lendo todos os versículos, né? Tá lá em 1 Coríntios 12. Outra vez. Eu apertei. 12, verso 29 e 30, que indica isso, vocês vão encontrar esse estudo. Portanto, todos temos necessidade uns dos outros. Irmãos. Todos os discípulos são importantes uns para os outros. Se alguém é negligente no uso do seu dom, né? Toda a comunidade sofre por não serem supridas suas necessidades. Nós estou falando comunidade na igreja, onde você participa, né? Todos sofrem porque Deus quer dar aquele dom, quer mostrar aquela palavra, aquele estudo através de você. Você tem o dom de pregar e você não prega, então aquela palavra Deus queria usar com você, através de você, porque é a você que ele deu esse dom. Então, né, Márcia, irmã missionária Márcia, irmã Cida, a paz do Senhor, sejam bem-vindas, irmãs, glória a Deus. Então, veja bem, esses dons são atribuídos pelo Espírito Santo como ele quer, né? Você vê como Deus é onisciente, ele sabe qual é a nossa maior necessidade, né? Uns para com os outros, né? Então, todos os discípulos são importantes para os outros. Se alguém é negligente, vai fazer a igreja sofrer. E os dons são atribuídos pelo Espírito Santo como ele quer. Como Deus é onisciente, ele sabe qual é a nossa maior necessidade, o que mais a gente tem vontade, o que mais a gente tem prazer de fazer. Só de você sentir prazer de pregar, ou de ensinar, ou de limpar a igreja, ou de servir o pastor, você já está começando a descobrir através do teu desejo, tua vontade, né? Graças a Deus pela soberania do Espírito Santo em nossa vida. Graças a Deus, irmãs, graças a Deus. Então, nós vemos aqui agora também como o Espírito Santo concede dons. De que maneira, né? Lá, leiam aí 1 Coríntios 12, no verso 4 a 7. 1 Coríntios 12, no verso 4 a 7. Aí, nós vamos perceber que cada discípulo é concedido pelo menos um dom, para cada um, né? Que o torna capacitado para realizar um ministério específico, né? E ministério significa, irmão, serviço. Ministério significa serviço, trabalho de servo.
de servidor, entendeu, irmãos? Que produz uma operação, um impacto, produz aquela rápida, aquele choque, né? Para o proveito comum. Daí podemos considerar o seguinte, né? Os dons são intimamente relacionados com os ministérios, possibilidade de serviço para o cristão. Eles são intimamente relacionados, olha aí, ó, são intimamente relacionados com os ministérios. Os ministérios que os dons concedidos pelo Espírito Santo possibilitam realizar têm a finalidade de construir o corpo de Cristo, e isso envolve a edificação e a evangelização. Aí forma um corpo, irmãos. Ele junta, ele atribui os dons uns aos outros e vai formando aquele corpo até fechar aquela necessidade que tem a igreja, a comunidade da igreja, para poder divulgar a evangelização lá fora. Então, por que ele dá dons uns para os outros? Porque juntando com o dom do outro, com o dom do outro, com o dom do outro, faz um corpo aonde estabiliza a necessidade que a obra tem de ser um todo completo para a evangelização, para buscar as almas. Então, você vê, por isso que não adianta uma pessoa invejar o cargo do outro. Não adianta a pessoa ficar reclamando, blasfemando outra vez. Não adianta. Porque Deus, através do Espírito Santo, preenche aquela área em cada sentido para formar esse corpo, entendeu, irmão? Então, glória a Deus por isso, né? A terceira coisa, ao desenvolver os ministérios através de dons concedidos pelo Espírito Santo, tudo deve ser feito para que a glória de Deus seja somente de Deus. A glória de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Não deve ser feito para que a glória seja... tudo deve ser feito para que a glória seja somente de Deus, não da pessoa em si, da pessoa que carrega aquele dom que o Espírito Santo lhe deu. Não seja para a glória dele, não seja. Não seja para se exaltar, se glorificar, porque eu prego bem, porque eu ensino bem, porque eu faço isso bem, porque eu faço aquilo bem. Isso aí você tem que agradecer a Deus, somente a Deus. Que Ele te escolheu para esse campo, para essa parte, dentro dessa área da evangelização e dentro de um conceito espiritual da obra de Deus. Que nós temos que zelar também. O dom de zelo na obra de Deus é um dom que ficou para todos, em uníssono, ficou para todos. O zelo, além de você zelar e aperfeiçoar o seu dom, você tem que zelar do corpo de Cristo por um todo. Você tem que estar dando força àquele irmão, àquela irmã, ou aquele irmão que está precisando de você na obra de Deus, principalmente na obra missionária, né? Nós temos que dar a mão em tudo, por isso que fala família espiritual, que na tua casa é uma família, teus filhos têm necessidade, você corre atender, alguma coisa que você precisa, você corre para o teu esposo, o teu esposo precisa de alguma coisa da mulher, corre para a esposa. Então, a família, um completa o outro, porque um preenche o outro. Então, na família da fé é a mesma coisa. Quando um está necessitado, você vê, corre atender. Quando um precisa de ser levantado, você corre ajudar. O teu dom está se desenvolvendo e crescendo em você. E você só vai ser edificado para a glória de Deus, entendeu? E em santo cuidado de coração aberto,
examine os dons espirituais e busque descobrir o que o Senhor lhe concedeu para o serviço cristão. Entendeu, irmãs? Então, nós temos que ter esse cuidado. E agora nós vamos ver quais são os dons concedidos pelo Espírito Santo. O que nós podemos aprender aqui? Há pelo menos 3 textos que nos apresentam a mais completa relação dos dons espirituais. Todos 3 são do apóstolo Paulo e estão inseridos na orientação às igrejas cristãs do primeiro século da nossa era. Lá no primeiro século da nossa era. Deixa eu arrumar a Bíblia aqui, que está escapando. Vejam, né, os dons, as ordens em que aparecem nos textos, né? Em Romanos 12, nós vamos ver aqui em Romanos 12, né? Vocês abram aí, em Romanos 12, no verso 6, e também tá lá em Coríntios 12, 10, né? Que nós vamos, esse aí já vai ficar para a segunda parte do estudo. Então, nós vamos ver Romanos 12, 6, né? Romanos aqui 12, 6. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar mensagem de Deus, façamos isso de acordo, façamos isso de acordo com a fé que temos, né? Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, outra vez, se é o dom de ensinar, tá toda hora. Se é o dom de servir, então devemos servir. Irmãs, aqui, desculpa que tá havendo chamada aqui, né? Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos, né? Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então, se vê lá esse Romanos 12, né? A gente tá bem explicado aí, irmãos. Só não entende se a pessoa não se ligar na palavra, né? Então, nós vemos que a profecia é a capacidade dada pelo Espírito Santo para perceber, aprender as verdades bíblicas e a vontade de Deus revelada nas Escrituras, declarando-as através da pregação de tal maneira, né, que os crentes sejam edificados com a sua fé e os incrédulos assumam um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Paulo deseja que o maior número possível, né, o maior número possível de discípulos tivessem esse dom da profecia. Mas não é para todos. Deus distribui um dom para cada um. Ou até 2 ou 3, acho que é o máximo, porque tem pessoa que é superdotada, né? Então tem que ver isso. Aquele que recebe esse dom do Espírito tem tudo para ser um bom pregador. Entendeu? Você é um deles? Então, fica isso para você ver. No ministério, serviço, em Romanos 12, 7, eu já li aí. O dom do ministério está intimamente relacionada com o dom da misericórdia. O dom do ministério está intimamente relacionada com o dom da misericórdia. Quer dizer, socorro, né? Quem pede misericórdia está pedindo socorro. Quem pede socorro está pedindo misericórdia, né? Então, a misericórdia de Deus é o socorro espiritual que Ele atribui à nossa vida, minutos a minutos, você que não percebe tudo, porque de segundo a segundo a misericórdia do Senhor está em nós, porque só se nós vivemos, senão não temos vida, morremos, né? O socorro de Deus tem que estar em nossa vida todo instante,
presente, intimamente. E o discípulo precisa estar intimamente com esse socorro, né? Irmã Dalila, paz do Senhor, irmã Cida, paz do Senhor, irmã, seja bem-vinda. Então, é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para alimentar, cuidar e proteger os seguidores do Senhor Jesus Cristo, viu? Um te protege, você protege o outro. Mas você, a tua parte, você tem que fazer. Você tem que fazer a tua parte de proteger. Porque se você cuidar da tua parte, o outro cuidar da parte dele, outro forma um corpo edificado na graça do Senhor Jesus, na direção do Espírito Santo aqui na terra, irmão. Porque nós temos que ter esse socorro espiritual de Deus, senão nós não somos nada. Quem somos nós para dizer que somos alguma coisa, né? Então, o ensino da palavra de Deus é edificar você, edificar eu, para nós edificar lá fora, edificar a família. Esse é um dom muito lindo, o de testemunho, através do socorro de Deus, né? Em Romanos 12, lá no 8, agora vamos ler o 8, né? Romanos 12, no 8. Se é o dom de animar os outros, então animemos. O dom da palavra aqui, traduzida por exortação, tem o sentido de encorajamento. O que é encorajamento? É confortar ou consolar. Você consola, você está encorajando. Você conforta, você está encorajando. Você está mandando a pessoa prosseguir, você está dando ideia de colocar-se ao lado de alguém para ajudar. Outra vez, obrigada. E relacionada, né, com a mesma palavra usada para designar o Espírito Santo, o nosso Consolador, né? Nós temos que estar assim, como dizer, pronto para ser usado. Nós estarmos prontos para o Consolador, o Espírito Santo agir, né? Assim sendo, esse dom capacita o discípulo a colocar-se junto de alguém e em amor, então, o amor cristão, e encorajá-lo. Isso é um dom maravilhoso, confortar ou ainda defender, conforme forem as circunstâncias. Então, você tem que confortar a pessoa, mas também você tem que defender em qualquer circunstância, ou seja, qual é a circunstância, né? Barnabé é um dos maiores exemplos para esse dom. Ele era chamado de filho, quem sabe? Filho do quê? Filho da consolação. Nós vemos lá em Atos 4, 36. Atos, se não me falha a memória, Atos 4, 36. Então, irmãs, ele era chamado filho da consolação. Nós também temos que ter esse título, né? A oferta, né, de liberação em dar, contribuir, repartir, né, que está em Romanos 12, 8, né? O Espírito capacita os discípulos para contribuir com sacrifício e além de suas possibilidades, ó. Muitas vezes você nem tem para ajudar. Muitas vezes você não tem nem possibilidade para ajudar, mas só de você sentir o desejo de ajudar, Deus prepara outros para vir trazer aquela ajuda para você, além de ter para você ainda ajudar outro, ainda dividir, né? Fazendo com que a sua maior alegria seja contribuir ainda mais para a obra do Senhor. Como você contribui fazendo isso? Barnabé também tinha esse dom, né? Então,
bem como os crentes da Macedônia, né? Então, você veja bem, irmãos, nós hoje não temos que ser só como Barnabé ou como os crentes lá da Macedônia, nós temos que ser hoje o hoje. Nós temos que fazer isso, porque não adiantou nada ele fazer isso lá, a distribuição, ele ser chamado de filho da consolação, e ele deixou isso como exemplo para nós, e nós não damos continuidade. Quando ele deixou, é nosso dever, obrigação do cristão, pegar para continuar. Se houve alguém lá no passado que amou demais, aí o Senhor o recolheu. Houve lá no passado. Então, nós hoje temos que estar com essa linha de frente puxando para não quebrar essa linha do amor, não quebrar essa linha da ajuda. Nossos dons se atribuem a isso. Em Romanos 12:8 também diz sobre a liderança, né? O Espírito Santo outorga a alguns discípulos cristãos a capacidade de presidir e dirigir os outros em amor, né? Na liderança. Torna a pessoa capaz, né, de presidir, ser presidente e dirigir como um diretor, ou estar na direção ou à frente de algo, ou aos outros em amor. Hoje, há muitos que dizem, nosso problema é falta de liderança. Imagine no primeiro século, quando não havia liderança, quando não havia literatura, seminário e os vastos recursos dos nossos dias, como era difícil para os líderes, né? Como era. O Espírito Santo continua dando essa capacidade de conduzir um grupo, às vezes em condições delicadas e de difícil solução. Lá não tinha como eles estudar, mas o Espírito Santo agia, né? Deus ensinava, né? Hoje, irmãos, nós temos tudo para nós aprender, nós se edificar, trazer edificação para a igreja. Mas nós temos que ter vontade, temos que ter prazer, temos que buscar, né? Temos que deixar que o Espírito Santo haja da nossa vida, né? Nós temos que deixar que aconteça, né? E esse é um dom que deve ser exercido, né? Sem a tendência carnal para dominar. Não podemos deixar que o nosso orgulho predomine. Esse é um dom necessário aos pastores e demais obreiros da igreja. Você vê, né? Agora nós vamos ver em Romanos 12:8, você vê que Romanos 12:8 como né? Nós vemos agora, depois da liderança, nós vemos a misericórdia. O nosso, aí em Romanos 12:8, diz que o nosso maior exemplo de que nós vemos de misericórdia foi o Senhor Jesus. Todo discípulo cristão, no afã, na vontade de imitar o seu mestre, né? Ou nós hoje, né? Deve ser misericordioso. Temos que ter misericórdia, socorro. Temos que atender o chamado de socorro. Mas alguns discípulos são dotados de uma capacidade especial para sensibilizar-se com o sofrimento. Olha que dom, quando a pessoa se sensibiliza com o sofrimento do outro, né? Que a pessoa está sofrendo, você ouve ou você toma conhecimento, você sente aquilo dentro de você arder, te queimar, né? Então, é uma coisa assim que a gente sofre junto. A gente sofre junto. É um sofrimento alheio, né? Que representa em nós para ajudar a minorar o sofrimento, nos dá vontade. Dentro de nós nasce aquela vontade, aquela necessidade de amenizar o sofrimento do outro, né? Estender a mão para o outro, né? Então, isso é como os demais dons. Esse também precisa ser exercido, irmãos, com alegria, né? Um dom que
precisa ser exercido com alegria, porque senão a gente não consegue. A gente não consegue pôr para fora. Não adianta nada você só sentir o problema do outro, sofrer com o outro, mas não agir. Também aí o dom esmorece, fica pelo meio. Nós temos que agir no momento que a gente sente aquela necessidade, aquela sensibilidade no nosso íntimo, né? No nosso sensor, aquele sensível que vem para fora, até às vezes dá vontade de chorar, mas para por ali, fica. Não, nós temos que completar esse sentimento, correr em socorrer, correr em agir em prol, em benefício daquele irmão que está necessitado, né? Então, nós temos que aprender a ter misericórdia, né? E exercer com alegria. Em 1 Coríntios 12, nós vemos também isso, né? A sabedoria, né? 12, 8, 1 Coríntios, né? Nós vamos ver aqui, 12, no verso 8. Eu já acho, irmãs, 8. Ó, para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outro o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Você viu? Para uns, né, ele dá a mensagem da sabedoria e para outros do conhecimento. O dom da sabedoria está mais ligado à área do aconselhamento cristão e permite ao discípulo ouvir atentamente outro discípulo e ajudá-lo, orientando-o de acordo com a palavra de Deus, né? Ou ainda respondendo sabiamente às inquisições do mundo. Seja não só para aquele, mas para todos que te procuram, para todos os que te buscam, te pedem socorro, pedem ajuda. Você tem que ser um todo, você tem que ser um completo, né? Então, nós temos que analisar o que nós somos e como somos, deixamos nos usar pelo Espírito Santo, se é que nós deixamos. Porque o agir do Espírito Santo é maravilhoso na nossa vida, irmãs. É maravilhoso, né? Então, aí em 1 Coríntios 12, no verso 9, nós também vemos isso aqui, ó. Vou ler. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para a outra dá o poder de curar. Você vê que lá no 8, ele dá a sabedoria para um e o conhecimento para outro, né? Aí aqui no 9, o mesmo Espírito dá fé e para a outra dá o poder de curar. Então, se a sabedoria tem que estar junto com o conhecimento, eu recebo sabedoria, você o conhecimento, então nós temos que estar junto, né? E para aqui no 9, se ele dá a fé para um e dá o dom de fé para um, o dom de curar para outro, que todos nós temos que ter fé. Mas aí ele distribui o dom de curar para aquele outro. Então você tem que estar unido com o outro. Como assim? Eu tenho que estar em todo lugar que ele está? Não. Intimamente, em oração. Orando por aquele que você descobriu que tem o dom de curar. Aí vou orar por esse irmão para que ele seja mais edificado ainda. Então a tua fé vai sustentar ele naquele dom dele de curar, né? Então, Maria Gomes Duarte, paz, irmãs, seja bem-vinda. Então, veja bem, irmãs, que maravilha, né? O que o Espírito faz na nossa vida. Você vê aqui, é maravilhoso isso. Eu vou até grifar aqui mais ainda, porque daqui eu quero tirar mais
mais estudo ainda. É muito maravilhoso, né? Então, você vê, essa fé que nos traz a salvação é a profunda convicção da ação do poder de Deus que alguns discípulos possuem como dádiva divina. Como dádiva divina, mesmo que as circunstâncias estejam completamente desfavoráveis, né? Muitas vezes a gente está numa situação que não é favorável, mas os discípulos possuidores desse dom são capazes, veja que se as circunstâncias não são favoráveis, os discípulos que possuem esse dom, eles são capazes de agradecer e louvar a Deus por algo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. Você vê a fé produz isso. Quando a gente está em oração, está pedindo, a gente já está agradecendo. Isso nós aprendemos muito com o nosso Bispo Mário, né? A gente já está agradecendo pela fé uma vez alcançada, né? Então, é muito maravilhoso isso, né? E você vê, nós achamos lá em 1 Coríntios 12, do 9 ao 28, eu não vou poder ler porque é muito comprido, nós achamos o termo empregado que dá a ideia da cura de um modo milagroso. Desculpa, irmãos. Essa garganta, da cura de modo milagroso. Em outro termo, no idioma grego, para a cura, mediante tratamento de onde originou-se a palavra terapia, né? Em nossa língua, a terapia, né? Por falar em dons de cura. Né? Parece que cada cura deve ser considerado um dom específico. Né? Esse dom é concedido por Deus diante de situações dificilmente, né? Impossíveis de soluções humanas. Aí vem aquilo, eu estou fazendo a terapia, né? Disso, a terapia daquilo, né? Mas tem a terapia espiritual, irmãs, o qual nós vemos aqui. Qual é a terapia espiritual? É orar, jejuar, para nós orar por aquele enfermo, para Deus nos usar para trazer a cura, o alívio para aquele mal, né? Devemos tomar cuidado, né? Devemos tomar cuidado, pois em nossos dias existem muitos falsos profetas, né? Se aproveitando do sofrimento de pessoas, prometendo curas milagrosas que realmente não acontecem. Não acontecem. Então, nós temos que tomar nossos cuidados, muito cuidado. Que como diz, é melindroso. O serviço do Senhor é melindroso, quer dizer, cuidado, porque Ele sempre está nos dando o socorro, a misericórdia, né? Para nós poder se alimentar, para nós se edificar e poder levar essa palavra, poder levar esse exemplo para as pessoas, né? Em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, do 10, isso aí, do 10 a 28, lá foi do 9 a 28, sobre a cura. Agora, sobre a operação de milagres, né? 1 Coríntios 10, do capítulo de 10 a 28. Nós vamos encontrar também a explicação, porque em nossos dias, ainda que os milagres não sejam propalados, né? Deus, pelo seu poder, ainda recebe glória por intervir de maneira soberana no curso dos acontecimentos humanos. Ele age, ele é o mesmo de ontem, de hoje e sempre será eternamente.
Para cumprir os seus desígnios, ele age, mas nós temos que estar com o nosso corpo, o templo preparado também para ser usado, irmãos. Não é de qualquer maneira, né? Para ele cumprir seus desígnios, não é de qualquer maneira. Então, ele usa meios que desafia qualquer explicação puramente racional, nossa. Ele pode usar qualquer discípulo para executar seu plano, mas aí vem aquilo, né, sobre só o missionário ou só a missionária que pode fazer isso, só a diaconisa ou o diaconisa que pode fazer isso, só o obreiro, só o pastor, só o presbítero, né, irmãos? Muitas vezes Deus usa quem Ele quer. Muitas vezes aquela irmãzinha que está lá sentada no canto, ela está mais preparada espiritualmente do que um pastor que está sentado no púlpito. Porque ela está ali na simplicidade dela, humildemente orando, de repente Deus levanta ela é usada em profecia, é usada em cura, põe a mão, a pessoa sai curada, sai pulando. E muitos falam assim, ué, mas aquela irmãzinha parece ser tão carente. Nada, irmãs, ela está ali na riqueza do Espírito, na riqueza do Espírito Santo. Ela está ali cheia do Espírito. Só da gente tocar nela, a gente sente aquela força, aquela energia vindo para nós. Então, irmãs, é o poder de Deus para executar o seu plano no discípulo que está perfeitamente preparado. Sem orgulho, sem inveja, sem maledicência, sem maldade, sem apontação, sem murmúrio, sem reclamação, né? Sem sentir peso pelo que faz na obra de Deus, né? Que é muito importante isso, fazer com prazer e alegria, né? Então, nós vemos que ele, para executar o plano dele, ele busca um templo perfeitamente limpo. Agora nós vemos lá em 1 Coríntios 12, 10, nós vemos o seguinte, eu estou seguindo por versículo, viu, irmãs? No 10, uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Uma pessoa recebe o dom de anunciar a mensagem, né? Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, né? Os que não vêm dele, né? Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Você entendeu bem o versículo 10? Leia de novo o versículo 10, que você vai ver quantas capacidades que ele dá. E ele dá, aqui principalmente fala do discernimento de espírito, né? Trata-se de uma capacidade especial, irmãos, dada pelo Espírito Santo para distinguir entre o verdadeiro e o falso. Muitas vezes você ouve uma profecia que você não sente nada. Você não sente nada. Você dá vontade de você falar até para a pessoa calar a boca, ficar quieta, que é melhor. Muitas vezes a gente não sente porque o Espírito Santo está discernindo que aquilo não é verdadeiro. E outras vezes a pessoa traz uma palavra de Deus para você, você sente que parece que você foi levantado no alto, parece que você não está pisando no chão, te dá um calor, uma alegria, parece que te exalta, te eleva, te edifica e você fica naquela felicidade, naquela unção que vem daquela pessoa que está dando aquela palavra para você, porque aquela palavra é ungida, vem de Deus. Então, o discernimento espiritual é discernir o falso do verdadeiro. Tem pessoa que às vezes está falando com você e não consegue nem olhar no teu olho porque ela está mentindo. Ou às vezes está até
envergonhada de passar uma coisa para você que ela ouviu de outro, mas não sabe se é verdade. É como essa propaganda que está acontecendo aí. Se você vê que isso não é verdadeiro, não passe para outro. Se fake news, né? Não passe para outro. Então você não tem certeza que aquela pessoa disse para você, você está passando para outro e às vezes aquilo não tem nada de verdadeiro, é falso. Então é muito melindroso. Tem que estar, a gente tem que estar ali vigiando. Entre a verdade e a mentira, você sente, você pede, Senhor, você está ouvindo a pessoa, está em oração, Senhor, eu estou ouvindo que ela ou ele está me dizendo, Pai, põe em mim se é verdadeiro ou falso, discerne em mim se é verdadeiro ou falso, porque se você está ali com Deus, Ele está falando para você, Ele fala, Deus concede esse dom para que outros discípulos sejam protegidos contra as atitudes e a astuta cilada de Satanás. Irmãos, às vezes alunos, e para mim também, porque eu também sou aluna, às vezes o inimigo está pondo aquela palavra na boca daquela pessoa para confundir, né? Para levar aquilo para a pessoa acreditar e agir daquela maneira. E não vem de Deus, é do diabo. Ele está soprando. Porque ele usa. Por que ele faz isso com o crente? Porque é o crente que não está na linha. O crente que está fazendo coisa errada. O crente que não está fazendo aquilo que agrada a Deus. Então o diabo se aproveita dele, vai e assopra. Você não vê lá no seriado do Apocalipse, o diabo chega, do Apocalipse não, o seriado Jesus, né? O diabo chega e fica sussurrando no ouvido de pessoas que não são preparadas espiritualmente. E a pessoa escuta aquilo e passa para frente, entendeu? Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar preparado, né? Para ter esse dom, é a pessoa que já está preparada, né? Porque ele ajuda a ele e a outros discípulos, a outros irmãos a ser protegidos do mal. Entendeu, irmãos? Então, já estamos... falta pouco para terminar, vamos ver se a gente segue um pouquinho mais, né? Na palavra de Deus, né? Em Apocalipse 12, 10, lá no 28, né? A gente vai ver sobre variedades de línguas, né? A gente vai ver sobre variedades de língua no 10, né? No capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, do 10, né, a 28. Mas a gente vai ler, a gente já leu o 10, né? Então, vamos ver lá no 28, o que diz, né? Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm os dons de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Ó, você viu? É o dom que aparece como é o menor de todos, porque além de aparecer como o último da lista, Paulo gastou bastante tempo para estabelecer a inferioridade desse dom em relação ao dom da profecia. Esse é o único dom que beneficia somente aquele que a possui. Está lá em 1 Coríntios 14, 4 a 17. Algumas questões importantes acerca desse dom. Em nenhum lugar na Bíblia há o ensino de que esse dom é prova de uma vida dominada pelo Espírito Santo, ou como dizem alguns, de batismo no Espírito Santo. Porque, irmãos, muitas vezes tem irmãos que simulam a língua, tem irmãos que, orando, se exaltam um pouco, simula a língua, fala uma língua que é estranha para você, mas não vem do Espírito Santo. É uma língua que, na hora, você, assim,
você copia a língua. Tem uma irmã que diz para mim que sempre quando ela está orando, ela marca o jeito que a pessoa fala em língua estranha para ela decorar e depois na oração ela falar. Bom, eu penso assim também, que às vezes aí a misericórdia de Deus não é o socorro para nós. Eu penso aí que ela também está tendo aquele prazer de querer falar em línguas estranhas. Então, que ela talvez não buscou o batismo com o Espírito Santo, porque há muitos que é batizado com o Espírito Santo, às vezes não tem o dom de língua estranha, ou aparece mais lá na frente, mas ela sente aquele prazer de falar. Então, a gente tem que buscar em oração para ajudar ela, né? É assim que a gente faz. E então, nós analisamos esse dom de língua, né? Como falar assim, ai, mas a pessoa é tão santa porque ela fala tanto em línguas estranhas. E às vezes não é isso, irmã. Então é difícil, irmã, a gente, como aluno de escola dominical, a gente chegar a um consenso espiritual sobre isso. Que você não vai chegar para a pessoa e falar, fulano, você está falseando aí a língua. É difícil, até perigoso. Em Corinto, não estava havendo ordem no culto lá em Corinto, na cidade, por causa de pessoas que falavam em êxtase, né? Todos ao mesmo tempo, o que era certamente um mau testemunho para aqueles que eram de fora, né? Paulo se detém na consideração desse dom para disciplinar a igreja no seu exercício. Ele se preocupava muito em disciplinar a igreja sobre esse assunto. Deus, em sua soberania, usou no passado muitos discípulos para transmitir a mensagem de salvação e para comprovar que ele aceitava qualquer pessoa, fosse judeu ou gentio, desde que se arrependesse e cresce no evangelho. Ainda hoje, irmãos, Deus, com o poder dele, né? O poder dele é o suficiente para romper qualquer obstáculo à pregação da sua palavra. Ele rompe. Se ele quer, ele rompe. Ainda que seja uma dificuldade de comunicação por causa do idioma, porque muitas pessoas não têm um português aberto, um português declarado, mas você sabia que o Espírito Santo até nisso ele age? Até nisso, ele com palavras simples, ele chega no coração da pessoa. Pessoas que nunca teve estudo, mas tem uma sabedoria que vem de Deus. Algo assim que é espiritual, né? É espiritual. Então, muitas pessoas humildezinha que quando vai pregar, não sabe falar direito português, mas quando começa a pregar, nossa, a gente sente que tá subindo já, tá indo pro céu. É gostoso isso, né, irmãos? Então, nós vamos fazer só essa parte aqui para nós darmos um final a esse estudo, para não ficar muito pesado na cabeça de vocês e a gente termina no outro domingo. Vamos ver sobre a interpretação de línguas em 1 Coríntios 12, do 10 a 30, né? Então, vamos ver lá no 30, sobre a interpretação de língua, né? Vamos ver, eu vou ler. Nem de curar doença, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, aqui parou. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Então, se você, aqui diz aqui, ó, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos, né? Você vê, apóstolo Paulo, ele se preocupava demais com isso, né? Ele se preocupava demais com essa parte, né, dos apóstolos, né, os profetas, né, que vêm
vem um sequente ao outro, vem um seguindo ao outro, né? Deus, ele prepara tudo, ele prepara tudo certinho para formar aquele corpo, como lá no começo do estudo nós vimos, um corpo completo. Se ele fosse dar o completo para uma pessoa só, para duas, três, como seria fazer a obra de Deus aqui, lá em Venceslau, lá em Prudente Santo Anastácio, para ir afora, cidade afora, o mundo afora. Então, ele escolhe e ele aperfeiçoa, ele edifica, ele ensina, ele corrige, exortar, né? E ele nos leva por esse caminho, que é o caminho de buscar conhecimento, né? Ele tinha essa preocupação em explicar isso para o povo. E a palavra de Deus aqui é para nós, explica. Explica tudo que nós devemos ser. Se tomarmos a palavra apóstolo em sentido restrito, teremos somente os 12 e Paulo. Mas, todavia, num sentido mais amplo, podemos incluir outros como Barnabé, Apolo, Silvano, Timóteo e todos aqueles outros lá, incluindo nós. Hoje, nos dias de hoje, nós que buscamos, nós que entendemos o que é o serviço de Deus, nós que recebemos dons espirituais, né? Nós que sabemos separar a palavra de Deus, sabemos separar o bem e o mal, porque muitas vezes nós estamos fazendo mal, sabemos que estamos fazendo mal, estamos fazendo bem, sabemos que estamos fazendo bem. E tem uma coisa no mal, se nós sabemos que estamos fazendo mal e continuamos fazendo, aquela pessoa que recebe aquele mal vai passar para frente. Vai continuar o teu mau exemplo, teu mau testemunho, teu mau ensinamento, tua má direção. Então vai continuar, ele vai continuar. E é isso que a gente tem que se preocupar nos dias de hoje. Nós que discipulamos, nós que pregamos, nós que ajudamos em tudo na casa do Pai, né? Nós temos que estar vigiando. Nós somos frágeis e fracos, somos carnais, mas nós temos que estar vigiando. Por isso que a escola bíblica dominical é muito importante para a gente aprender, para a gente saber como agir, porque nós mesmos somos turrões, teimosos, né? Queremos saber melhor do que o outro, queremos passar à frente do outro, não importa se derrube, se a pessoa cai e se machuca, se a pessoa não vai levantar mais, não podemos ser assim. Nós temos que ajudar a pôr em pé, nós temos que segurar, sustentar na mão, apoiar o irmão. Esse é o maior dom do amor, o dom da ajuda, né? O dom de discernir o que a pessoa está sentindo. Isso é maravilhoso, nós podermos sentir. E para finalizar, irmãos, eu quero ver essa parte, eu quero ver lá em 1 Coríntios 28, eu já li 28, né? Então, vamos ver, a palavra aqui significa, deixa eu ver, ó, na igreja Deus pôs tudo no lugar certo, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres e assim por diante, né? Então aqui nós vemos que, vamos tirar daí uma palavra que significa piloto, né? Palavra que significa piloto, tal como aparece em Atos 27, lá em Atos capítulo 27, verso 11, nós temos que ler lá para poder entender que esse ato piloto, esse é um dom mais relacionado
com o trabalho dos pastores, né? Olha, é uma capacidade especial para administrar. O piloto. Os pastores são nossos pilotos. Você vê? Ele está dirigindo o navio, está lá no timão, está lá com a bússola para nos dirigir. A bússola é Cristo, é a palavra, né? Então, muitas vezes nós deixamos de obedecer nosso piloto. Muitas vezes o piloto fala as coisas pra gente e a gente não obedece. Mas nós temos que obedecer o piloto, senão ele sai da direção. Se ele vai falar uma coisa para você e você não atende, ele preocupado em você atender, ele não vê a direção. Nós temos que ajudá-lo a pilotar. Nós temos que ajudar. Porque, irmãos, eu quero lembrar vocês que toda pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo, né? Mas nem todos são cheios do Espírito Santo. É isso que eu quero finalizar essa parte desse estudo. Que nós todos, quando nascemos de novo, temos o Espírito Santo porque nós somos chamados por Ele, nós fomos escolhidos por Ele. Mas nem todos têm o fogo do Espírito. Nem todos têm a unção do Espírito Santo, né? Nem todos têm o poder, né, que Ele quer dar. Nem todos é cheio disso. Tem que buscar. Ele já se entrega a nós nos entregamos a Ele e Ele se entrega a nós. Nós nos convertemos pela palavra a Jesus, né? E Deus, através do Espírito Santo, põe Ele à nossa frente para nós, para nos servir. Amém, irmãos? Então, se você aprendeu o que é esse estudo de hoje sobre os dons, na próxima aula você vai ver a diferença dos dons e dos frutos. Os dons do Espírito Santo, né? E o fruto do Espírito Santo, né? A gente vai continuar na próxima aula para terminar essa parte aí, né? De concluir. Nós paramos em pastor e mestre, né? Então, depois nós vamos concluir, né? E mostrar o projeto concreto da vida cristã. Amém, irmãos? Que Deus possa estar abençoando vocês, né? Grandemente. Deus possa estar no dia de hoje dando mais discernimento, mais entendimento a vocês. Porque aquele que não acompanhou, eu estou vendo aqui que poucos acompanharam, mas aqueles que não acompanharam, busque se edificar, busque acompanhar a escola dominical, irmãs, porque não despreze a escola dominical. Eu fiquei bastante tempo sem poder ir na escola dominical por causa da doença do meu esposo. Então, a gente vê que a gente fica meio por fora, é ruim. Nós temos que buscar o entendimento, o conhecimento, né? Irmã Dalila, querida, Deus é maravilhoso mesmo, viu? Que Deus te abençoe tua vida, irmã Dalila. Maria Gomes, Duarte Cano também, que está assistindo, né? É muito bom saber que vocês estão acompanhando, aprendendo mais junto comigo e nós juntos aprendendo de Deus. Porque nós juntos fazemos um corpo. Eu sem vocês eu não sou nada, vocês sem eu também não. Então nós sem o piloto da igreja também não. Mas nós sem Deus, através do Espírito Santo aqui, é que não somos nada. Então, irmãos, eu agradeço pelo estudo que Deus deu, né? Então, para concluir, eu vou só ver aqui se eu acho aqui na Bíblia algo, só para concluir esse estudo, né?
que está... Eu vou fazer a conclusão. O discípulo deve deixar-se usar pelo Espírito Santo, não esqueçam disso. Perguntar, você tem que ter uma pergunta: será que eu estou com o Espírito Santo? É como uma vez, né, perguntaram para uma pessoa: será que o interlocutor, o piloto, né, possui o Espírito Santo? Então, aí o outro respondeu: se ele possui o Espírito Santo, eu não sei. Eu não sei, mas sei que o Espírito Santo possui esse homem. Então, quando falar isso do teu piloto, que é o pastor, responda assim: eu não sei se ele possui o Espírito Santo, porque quem sabe é ele e Deus, né? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, no meu discernimento, de uma coisa eu sei, que o Espírito Santo possui esse homem. Então fica isso para todos nós, né? Que o Espírito Santo preencha e complete a sua vida. Para que isso aconteça, é necessário que estejamos vazios de nós mesmos e que sejamos dóceis instrumentos em suas mãos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos instrumento dócil, instrumento calmo, amoroso, um instrumento de entrega. Nos esvazie de nós para preencher com o Espírito Santo. Amém? Que a melhor maneira de saber se você tem um determinado dom é experimentá-lo. Por exemplo, se você for convidado para pregar, aceite o convite. Prepare-se convenientemente e se depois de pregar você sentir alegria, né, no seu coração e ver que a mensagem contribuiu para a edificação da igreja e a salvação dos perdidos, continue. Você pode ter o dom da profecia, portanto, procure nessa semana mesmo identificar pelo menos um dom que você tenha certeza que o Espírito Santo lhe concedeu. Depois de descobrir, irmão, seu dom, dedique-se e exercite para a edificação da igreja. E lembre-se, os dons são dados ao crente para que a igreja cumpra sua missão aqui na terra. Diante disso, nenhum crente pode dizer que não tem o dom de fazer discípulos. Isso não é dom. Isso é missão de cada crente. Isso é missão. Use os seus dons para cumprir a sua missão. Para finalizar isso aí, irmãos, o dom de buscar a pessoa é missão, né? Não é dom. Agora, você tem que usar o dom que você recebe de explicar a palavra, de divulgar, de ganhar almas. Você tem que usar esse dom para esta sua missão. Entendeu? Então, leia Romanos 12, 1:8, Romanos 12, 9, 21, Romanos 12, 1, 11, 1 Coríntios 12, 1, 11, 1 Coríntios 12, de 12 a 31, e assim por diante vocês vão conseguir aprender a palavra. Mas eu quero agradecer a participação dos que participaram, e também orar e agradecer pelos que não participaram, que Deus sabe de todas as coisas, eu não posso saber nada, né? Então, nós vamos estar orando agora. Se você acompanhou, você aprendeu bem o que é o dom do Espírito Santo. E domingo nós vamos aprender sobre os frutos do Espírito. É muito maravilhoso o estudo. Compartilhe, irmãos, e convide os irmãos, convide as irmãs que não estão se apresentando aqui
Você vê, a irmã Dalila, tome o exemplo da irmã Dalila, por exemplo, você vê, ela participa assíduo, ela aqui manda mensagens e participação tantas que nós temos que tomar esse exemplo, irmãs. A irmã Maria Gomes, Duarte também, né? Nós temos que tomar esse exemplo, tem mais irmãs aí. Mas a irmã Dalila, ela tá assim, parece que ela fica assim envolvida, assim, encaixada, e isso é muito maravilhoso, isso é muito bom, irmãos. Vamos acompanhar a escola dominical, vamos divulgar. Irmã Dalila, me ajude aí, divulgue, peça para os irmãos conectar na hora da escola dominical, nos domingos, para que haja mais conhecimento na obra de Deus, mais entendimento, haja mais preparo. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu agradeço a todos. Vamos estar orando para agradecer a Deus e eu me despedir de vocês. Meu Deus e meu Pai, nesse momento quero te agradecer pelo estudo, pela palavra, Pai, pelo que o Senhor nos traz de ensino para nos edificar. O Senhor quer ver nós edificados, nós entendidos na palavra, Pai. O Senhor quer ver nós preparados, Pai. O Senhor quer ver nós agir nos nossos dons, o nosso chamado. Ó Deus querido e amado, nos capacita, Pai, para que nós cada dia melhoremos mais, que nós sejamos melhor hoje do que ontem nós fomos. Deus querido e amado, dá-nos essa fortaleza, essa força, esse vigor. Põe energia em nosso ser para que nós vamos à frente, nós não desanimemos e vamos para o alvo que é Cristo. Muito obrigada, Pai. Dá-nos um dia em paz, abençoa nossas famílias, abençoa nossos irmãos lá de Rancharia, Pai, aos irmãos de Venceslau, Prudente, Santo Anastácio e por aí afora, e abençoe nós aqui em Epitácio, todos os irmãos e todas as igrejas, Pai, todos os irmãos aqui de cada redil, Pai, que fazemos um corpo, e abençoa, Pai, a nossa igreja, nossos irmãos e irmãs ali, Pai, abençoa nossos pastores, Pai, pastor Daniel e família, abençoa o pastor Mário e a família, Pai. Ó Pai, levanta nosso pastor Mário para que ele esteja conosco, Pai. Ó Senhor, para que ele possa estar nos orientando, nosso piloto. Ó Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, irmãs.